Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse dia 19 em que temos a graça de celebrar como memória São José e pedir a Ele que se tornem possíveis as coisas impossíveis na nossa vida, a igreja hoje nos apresenta uma liturgia que nos ajuda a pensar o que estamos fazendo com as nossas mãos e o que fazer com elas depois de Jesus tocar nelas. Nós temos aqui o Evangelho, um milagre muito interessante. No Evangelho de hoje, Jesus cura um homem que não pediu para ser curado. Mas antes de eu começar a minha homilia, eu preciso saber se você está acordado. Quem está acordado, ergue a mão e diga eu. Bom, eu costumo dizer que se fosse para dormir, você ficava em casa, naquele sofá maravilhoso, naquela king size maravilhosa, e não vinha dormir numa cadeira de plástico dessa, amém? Então tá bom. Jesus hoje no Evangelho curou um homem que não pediu para ser curado. Diz lá: Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca. Um homem que não pediu para ser curado, mas que estava onde Jesus estava. Irmãos e irmãs, grande é a misericórdia de Deus para nos perceber. Naquele tempo, ter uma doença física assim, muito visível, fazia a própria pessoa acreditar. Ela acreditava sobre ela mesma que ela era uma desgraçada, que ela era uma condenada, que Deus não a amava e que por causa dos pecados que ela cometia, e todo mundo cometia pecado, todo mundo comete pecado, pecadinho ou pecadão, Deus resolveu com ela castigá-la. E o próprio doente às vezes se perguntava por que Deus foi tão duro com ele e não foi tão duro com o outro que faz a mesma coisa que ele faz. Fato é que a doença era tida como um castigo e o próprio doente se sentia um castigado. E esse homem então estava na sinagoga, estava no lugar certo, né? Numa igreja, vamos trazer para o dia de hoje. Estava na igreja, estava no lugar certo. Mas ele mesmo não pede para ser curado. E por que não pediu para ser curado? Vamos tentar especular, usar a nossa cabeça. Porque talvez ele se sentia indigno, porque talvez ele se sentia desanimado, porque talvez ele se sentia avaliado e condenado pelas pessoas que ali estavam. Fato é que quando Jesus diz: "Levanta e vem aqui para o meio", esse homem estava sentado bem perto da porta, porque ele se sentia excluído da graça, porque ele se sentia olhado por todo mundo. Então, desse homem aqui a gente aprende uma primeira coisa na vida: ele foi curado porque ele estava onde Jesus estava. Jesus nos percebe, mesmo quando a gente está com uma fé sem força para pedir, sem força para clamar, mesmo quando a gente está desanimado, mas ele estava onde Jesus estava, na sinagoga. Portanto, irmãos e irmãs, a igreja, a fé, ela precisa ser algo na minha vida e na sua vida quando a gente quer, quando a gente não quer. Está calor, está frio, faça sol ou faça, vamos ver quem está bom aí na ponta da língua, faça sol ou faça praia.
Estar onde Jesus está. E de novo, aquilo que eu falo repetidas vezes nas missas. Se ele não vai à sinagoga aquele dia, porque ele tem uma mão seca, uma mão encruada, né? Uma mão atrofiada, e porque lá as pessoas acham que ele é um desgraçado, e porque ele pediu para ser curado tantas vezes, até hoje ele não foi, então hoje ele não vai não. A pergunta é, Deus iria perdoar se naquele dia ele não vai na sinagoga, e é um sábado, é dia de preceito? Deus iria perdoá-lo, sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Não? Claro que sim, teu Deus é ruim, hein, filha? Eu estou aqui perguntando, padre, se Deus iria perdoar um homem desse, cansado, desanimado. Acho que hoje eu não vou. Aí eu pergunto, Deus perdoa isso sim ou não? E você faz assim? Depois é eu que sou ruim, né, pequiri? Vocês que são ruins, o Deus dos seis é doido. Deus iria perdoar ele sim ou não? Diga sim. Claro que ia. Mas iria curá-lo? Não. Veja, meu irmão, Deus perdoa. Perdoa. Mas isso não muda a nossa vida. Ser perdoado por Deus é bom, é importante, porque assim a gente não vai para o inferno. Mas você e eu não nascemos só para não ir para o inferno. A gente nasceu para nessa vida aqui, que tem derrotas, que tem orações que a gente faz e Deus diz, não. Mas apesar disso e junto com isso a gente passou, a gente nasceu para nessa vida aqui, nós termos bênçãos, vitórias, para a gente viver uma vida suficientemente alegre, plena. E essas coisas não estão no perdão de Deus. Essas coisas estão na fé e na fidelidade. Esse homem que nem pediu para ser curado, talvez porque estava desanimado, talvez porque estava envergonhado, talvez porque estava ferido, já tem algo para nos ensinar. Tem coisas que não vão chegar na sua vida através do perdão, vão chegar através da fé, da perseverança e da escolha. Ele estava onde Jesus estava. Eu não sei, padre, lá em São Paulo, na sua paróquia, mas eu tenho visto muitas pessoas que têm fé, não indo para lugar nenhum, alcançando nada, porque elas dizem que Deus perdoa, e é verdade, Deus perdoa. E se tudo der muito certo, de tanto Ele te perdoar, me perdoar, quando você morrer, você não vai sentar no colo do capeta no inferno. Mas por que será que a gente pasta tanto nessa vida? E vem de novo procurar o perdão de Deus? Porque tem coisas que não estão na misericórdia nem no perdão. Tem coisas que estão na fidelidade, na busca, na ousadia e na perseverança. E esse homem sem nome, que não pediu, nos dá uma primeira grande lição. Onde é que ele estava? Na sinagoga. Onde é que Jesus estava? Na sinagoga também. Meus irmãos, a vida tem um outro patamar, e a gente nunca vai entrar nele, nunca vai subir, se a gente não aprender a andar com Deus, a estar onde Ele está. E aquele homem tinha 1000 motivos para não estar na sinagoga. Veja, as pessoas na sinagoga olhavam para ele com discriminação, com um olhar feio, com distância. Se ele é um pouco mais frágil, melindroso, porque todo mundo me olha, e esse povo que vive na igreja é um bando de hipócrita, ele julga todo mundo, mas morre doente. Porque a gente se sentir melhor que o povo que vem na igreja, porque eles também têm pecado igual a ele, isso não muda a vida de ninguém, essa bateção de boca. Esse homem escolheu ir à sinagoga, tendo 1000 motivos para não ir, e foi. E ele estava possivelmente tão ferido por dentro, que é o único milagre que Jesus faz sem que ninguém peça, porque todos os outros milagres que Jesus fez, alguém pede, alguém intercede, alguém faz um intermeio ali, um intermédio, alguém grita, alguém abre telhado, alguém joga no pé, alguém agarra na roupa. É o primeiro milagre que Jesus fez porque Ele quis fazer, Ele viu o homem, não é isso que diz o Evangelho? Jesus o viu, porque Ele estava onde Jesus estava. E quando é hora de missa,
e você resolve ficar no sofá, porque está calor, porque está frio, porque está chovendo, porque eu estou magoado, Jesus não está no sofá. Jesus está na sinagoga. Jesus está na comunidade, onde 2 ou 3 se reúnem. Se esse homem é um pouco mais frágil, um pouco mais melindroso, ele não tinha vivido o milagre que viveu. Primeira coisa que ele nos ensina, a escolha, a fé, estar onde Jesus está. E sim, se você não for, Ele vai te perdoar. Grande é a misericórdia. Mas a grandeza da misericórdia aqui se revela no ato de Jesus. Ele não pede, mas Jesus está vendo. Ele está sem força, mas Jesus está vendo. E aí Jesus vai fazer um convite para ele. Levanta-te e vem para o meio. Vem para perto, chega perto de mim. E aí esse homem que possivelmente estava envergonhado, se sentindo um desgraçado, com um olhar feio de todo mundo, também ele crê que ele merece aquele sofrimento. O que ele faz? Ele levanta e vai. Eu fico imaginando a vergonha desse homem. Eu fico imaginando a bateção de coração desse homem quando Jesus para tudo, para a pregação, aponta o dedo para ele e fala: ei amigo, você, fica de pé, levanta e vem aqui no meio, perto de mim. Eu acho que esse homem foi, ele nem sentiu o chão. E esse homem que não pediu, mas que já nos ensinou a escolha e a fé, estar onde Jesus está, ele nos ensina uma outra coisa. A fé nos leva, apesar da dor, da vergonha, do desânimo, a fé nos leva a reagir. Todos nós escutamos dentro de nós Jesus dizendo assim: levanta e vem para perto de mim. Só qual é o nosso problema? A gente precisa entender, querido, querida, que tem hora que Jesus fala com você, mas não fala com a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa. Fala com você, mas não fala com o seu marido. Fala com você, mas não fala com o cunhado, com a cunhada, com o amigo do trabalho. Ele falou com você. Levanta e vem para o meio. Foi com você que ele falou. Reza o terço todo dia. Mas a gente agora precisa, Padre, que todo mundo escute a mesma coisa. Agora a gente precisa que todo mundo lá em casa também queira a mesma coisa. Filho, ele falou com você. Sozinho você fica em pé, sozinho você vem no meio. Você é o único que está em pé andando dentro. O único, a vergonha, o medo. Mas ele reagiu a essa voz. Jesus falou e ele reagiu. Desanimado, com vergonha, contrariado, ele reagiu. Fala reagir. Bate aí no peito que você acorda. Fala reagir. Se você não bateu, eu vou bater em você, vai. Reagir. Meu irmão, ele está desanimado, ele está quebrantado, ele está com medo de todo mundo, mas ele ouviu uma voz de Jesus dizendo: levanta e vem. E ele foi. A obediência. Você precisa fazer algo. Nós precisamos colocar algo para o milagre acontecer. Jesus já te viu sem nem você pedir. É aquela. Do nada você joga lá no YouTube, aparece uma pregação, do nada uma música, te arrepia inteiro, do nada, você nem queria ter vindo, fez a coisa certa, veio, aí o padre faz a missa, parece que ele sabe, parece que ele dorme na tua casa, é tudo para você, é a misericórdia que se antecipa e chega na frente, mas agora a gente corresponde ou não corresponde. Levanta amigo, vem para o meio. Não, tá bom aqui. Eu gosto aqui em pé no fundo. Vem para o meio. Ah, mas por que eu? Eu estou falando com você, não estou falando com os outros. Estou falando com você, aceita que eu estou falando com você e vem para perto. Vem para o meio. E aí quando ele chega perto de Jesus, Jesus vai pedir para ele: estende a mão seca, a mão atrofiada. Essa mão, gente, era a grande vergonha da vida dele. Possivelmente ele vivia com essa mão no bolso, com essa mão por debaixo da túnica que eles usavam. Era a grande vergonha dele. Eu fico imaginando que quando ele foi andando, ele foi pensando assim: meu Jesus, minha Nossa Senhora, tudo, qualquer coisa, menos mostrar a mão. Você quer ver que ele vai pedir para eu mostrar a mão? A mão não. Você já reparou que na vida com Deus é assim: tudo que você menos quer é o que vai acontecer, não é? Tudo que você fala: olha, eu aceito qualquer coisa, menos ficar do lado do fulano. Do lado de quem você vai ficar? Do fulano. Não é assim? Ah, eu vou dar catequese na paróquia.
Jesus, qualquer coisa, menos da catequese para o Pedrinho, filho daquela uma lá, que aquela uma lá eu não aguento nem ver. Quem é que vai cair na tua turma de catequese? Pedrinho. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso em nos esticar na nossa capacidade de amar e ter fé. Ele foi andando, está lá e depois você lê, não está na Bíblia, está em Padre Mário capítulo 11, versículo 9, depois você acha. Minha Nossa Senhora, tudo menos mostrar a mão. Mostra a mão. Essa mão seca que simboliza algumas coisas para nós. Jesus fez esse milagre, milagre mesmo. Jesus curou a mão de um homem. Só que aí, meus irmãos, nós vamos encontrar o sentido das coisas. Por quê? Porque pelo que eu estou vendo aqui, nenhum de nós aqui tem uma mão atrofiada. Então você vai falar, então o evangelho não é para mim? Claro que é para você e é para mim. O que é essa mão atrofiada? Junto com, mais além de ser uma mão doente mesmo. E Jesus curou o homem, ele teve dó, misericórdia do homem. Essa mão significa algumas coisas. Uma delas, o pecado nosso. Aquilo que a gente esconde uma vida inteira. Eu acho que o Senhor também escuta muito, padre. Todo padre escuta, né? Padre, eu vim hoje para confessar uma coisa que eu nunca confessei. Não é? A nossa grande vergonha. Tem coisa que nos machuca tanto. Às vezes você passa uma vida confessando sem confessar aquilo. De vergonha, o medo. Essa mão seca é aquilo que a gente esconde. Jesus diz, estende para mim, mostra para mim. Eu não posso fazer tudo sozinho se você não mostrar para mim. Me dá essa mão seca. A mão, meus queridos, é a nossa capacidade de fazer o bem. Mas a mão também é a nossa capacidade de receber o bem. Não diz o povo na sua sabedoria que a mão que está aberta para dar também está aberta para receber? Portanto, o que é uma mão? A mão seca é um homem incapaz de fazer boas obras. Ele não tem a mão dele não abre para fazer o bem. Mas também não há para receber. Como muitas pessoas são incapazes do bem no seu egoísmo, na sua preguiça, na sua maldade, nas suas ambições, mas também incapazes de receber amor, receber afeto, receber a misericórdia de Deus, de tão machucado, ferido, desconfiado de todo mundo, traumatizado. Talvez um milagre, a bênção e a cura, as oportunidades na vida, um emprego que seja, já passou quantas vezes na sua frente, você não consegue abrir a mão para receber. Esse homem precisou confiar em Jesus. Esse homem precisou vencer a vergonha e confiar. O que ele quer com a minha mão seca? Todo mundo vê nessa mão toda feinha. Confiança na misericórdia. Então, escolher estar onde Jesus está. Segundo, reagir. Terceiro, mostrar a ferida. Parar de esconder as coisas. Entregar para Jesus. Porque tem coisa por você e por mim, meu irmão, que só Jesus pode fazer. Tem coisa que a autoajuda não resolve. Tem coisa que o coaching não resolve. Tem coisa que remédio psiquiátrico não resolve. Psicólogo não resolve. E você sabe disso, porque se resolvesse você não precisava mais dessas coisas. Está lá até hoje por quê? Porque não resolve. Porque na nossa caminhada essas coisas nos ajudam até um tanto. Chega uma hora que ou Cristo toca e bum! Liberta, exorciza, cura. Ou não acontece, tem coisa em você, em mim, que só Jesus pode. Me mostra isso aí. E ninguém vai mostrar mais nada aqui. É só você, é entre eu e você o assunto hoje. E esse homem confiou em Jesus. A mão, a capacidade de fazer o bem, a capacidade de receber o bem. E a mão também é símbolo dos nossos desejos. Jesus pediu, estende a mão para mim. Talvez a nossa mão anda seca, porque a gente errou um dia na vida. O para quem e o para quê a gente estendeu a mão. Às vezes a gente deu a mão para a pessoa errada, para coisa errada. E agora, você até com muito custo, soltou a mão. Como é que ficou sua mão? Como é que ficou sua vida? Seca. Sozinho, quebrado, falido, sujo, no pecado, traumatizado, envergonhado, ninguém presta, ninguém é bom, anos e anos da vida perdido e uma vida seca. A mão é a capacidade do nosso desejo e às vezes a gente se equivoca no nosso desejo. Mas veja, meus irmãos, como é grande a misericórdia de Jesus quando Ele diz, vem perto
e me dá a tua mão. Para eles, tocar numa doença deixava quem tocou impuro, desgraçado também. Por isso que ninguém tocava no doente. Você imaginou que triste? A Covid nos colocou um pouco nessa situação, não é? Do não poder tocar, do não poder abraçar, que senão você pega. Porque às vezes quando a gente está doente, é na perna, é no braço, um câncer. Um abraço faz tão bem, não faz? Um dengo na cabeça, deitar no ombro, colocar a pessoa aqui e falar, vai dar certo, vamos rezar, Deus é mais. A Covid você não pode, você tem que ficar dentro de um quarto. Era isso aqui que esse povo vivia, que esse homem vivia. Ninguém pode tocar nele, nessa mão dele, porque se tocar na mão, fica impuro. E Jesus tocou nele, para dizer, eu não te vejo como todo mundo vê. Eu não tenho medo de você, e você não me suja, eu é que te limpo. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é insondável, é grande, mas é preciso haver o toque dela em nós. Por isso a importância, e nesse estende a mão para mim, tem toda uma prefiguração do sacramento da confissão. Porque não adianta Deus ser misericordioso se eu não confesso o meu pecado. Não adianta a pessoa mais rica do mundo preencher um cheque lá, R$1 milhão e te dar, você continua pobre e com o nome sujo, enquanto você não vai no banco descontar. É por isso que o Senhor deixou os sacramentos para nós. Gente, saber que Deus existe não muda a nossa vida, muda. Vai no presídio, lá tem muito mais fé do que aqui dentro da igreja. Já foi em presídio, padre? Eles tudo tatua, medalha de São Bento, terço no braço, Nossa Senhora no pescoço. Estão presos, coitadinhos. Estão lá derrotados na falência da vida. Saber que Deus existe, meu irmão, muda o quê? Satanás conhece Jesus mais do que você e eu. Sabe, a Bíblia traz para frente. Então a misericórdia é um toque. Nossa fé cristã católica, ela é fé de toque. Os sacramentos todos são visíveis, sensíveis, são toques. Não, padre, mas eu acredito muito em Jesus. Adianta nada, o diabo também crê. Tem que tocar. Tem que ser tocado por Jesus. E Jesus não toca quando eu penso nele, ele toca quando eu recebo ele nos sacramentos da nossa fé. Por isso, meus irmãos, não existe fé virtual, não existe fé touch, não existe fé na tela, não existe, não tem isso. Estende a tua mão, deixa eu te tocar. E grande é essa misericórdia, tudo que Jesus toca, muda. Por isso Jesus diz para aquele homem, filho, todo mundo tem medo dessa mão seca sua aí. Se você estender essa mão para alguém, o povo corre. Eu não corro, pode me trazer tudo, porque a misericórdia é grande. Então, o que esse homem nos ensina? A escolha. Segundo, a fé e a reação. Terceiro, a confiança. Não esconda nada, me dá tudo. E aí Jesus fez um milagre maravilhoso na vida desse homem, né? E as mãozinhas dele a mão dele se abriu, ficou aberta. Só que aí, meus irmãos, o evangelho de hoje nos fala de um outro drama. Pior que a mão seca é o coração de pedra. Naquele lugar haviam homens incapazes de se alegrar com o irmão. E aqui, padre, não sei se o senhor concorda comigo, existem pecados que são próprios das pessoas que vêm à igreja. Presta atenção no padre. Tem pecado que é próprio de quem não vem na igreja. Cachaçada, as coisas do Satanás. Quem vem na igreja não comete, amém? 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 A gente não faz mais certas coisas. Mas tem uns pecados que são a nossa cara, que é um efeito colateral da fé mal vivida. Qual é esse pecado? É o pecado da ruindade, do legalismo. Jesus curou aquele homem. Eu creio, padre, que aquele homem ia quase sempre naquela igrejinha, que não foi a primeira vez que ele foi. Então aquelas pessoas viam quase sempre aquele homem, coitadinho, ali pelo canto, cabeça baixa, pecado, doente, dor, certo? Até que um dia
Chega um homem ali, o tal Jesus de Nazaré, e curou o homem. O homem ficou com a mão, gente, na frente deles, ploft. Coisa linda. E aí, aquilo que Jesus fez por aquele homem, revelou o pecado próprio da religião mal vivida, que é o quê? O coração duro. Ao invés deles se alegrarem com o homem, ao invés deles darem um abraço nele, ao invés deles ficarem felizes, emocionados talvez, que gracinha, o vovozinho aqui foi curado, ele nunca viu o seu Zé tão feliz. Não. Mas hoje é sábado. O legalismo. E aí, diante da graça de Deus, a gente se apega numas regras que, se você cumprir ou não cumprir, não cura a mão, que não faz diferença, porque não foi o sábado, ou a sexta, ou o domingo que curou o homem. E eles não conseguem se alegrar, porque eles são legalistas, ruins de coração. E minha gente, a religião, quando mal vivida, produz pessoas ruins, frias e legalistas, incapazes de se alegrar com o outro, porque apegado nas suas regrinhas, que se a gente cumprir, não muda nada, nem desmuda nada. Que coisa triste. E geralmente quem é assim não vai para frente na vida em área nenhuma e nem percebe. Essa falta de inteligência, essa falta de empatia, essa falta de liberdade interior, que diferença faz se é sábado ou não é sábado? Olha quanta gente sofreu aqui. Eu acho que não sofre mais, porque eu acho que viram que não adianta, né, no fim. Mas por dentro eu sei que tem coração que nunca muda. Mas como a gente sofreu aqui por um bom tempo com os nossos acampamentos, porque diante de tudo que faz na vida da pessoa, mas eles batem palma na missa. Oh Jesus, tem misericórdia de uma alma dessa. Então tá, meu irmão, nós não vamos bater palma na missa. O teu não bater palma na missa faz na vida dele o que eu acabei de fazer, bater na palma? Então, fica quieto e dá glória a Deus. Deixa de ser ruim, praga velha, te acho. E aí o reino de Deus acontecendo. Pequeno parênteses, padre, não sei como é que está por lá, mas eu sei como é que está por cá. O reino de Deus, para ser feito, as coisas precisam acontecer. E gente dentro das paróquias infernizando a gente, com mãozinha, com não sei o quê. Isso é uma falta de respeito, isso é falta de inteligência, isso é falta de empatia, isso é falta de fé. Que a gente, depois de uma missa, quando é uma, né? Às vezes é depois de 4, 5, depois de tudo que vai crescendo e acontecendo, a gente ser avaliado, se bate palma, não bate palma, usa véu, não usa véu, vai se catar, vai arrumar o que fazer e vai curar igual eu curo, depois você vem conversar comigo, me respeita. Isso é falta de e gente assim não vai para frente em área nenhuma da vida. Não dá nem para respeitar muito não, porque você não vai para frente em área nenhuma. Minha gente, a nossa incapacidade de se alegrar com a bênção do outro, com a vitória do outro, com a experiência que o outro fez de Cristo. Poxa, você está vendo, a mão dele mudou, você está vendo, a cara dele mudou, você está vendo, o comportamento dele mudou, você está vendo, a vida dele mudou. Você quer se apegar no quê? No sábado? Meu Deus! Jesus amado, e isso, meus irmãos, é próprio da religião mal vivida. As pessoas mais frias, mais duras, mais tacanhas e mais medrosas estão dentro das igrejas. E quem vos fala isso? É um padre que bate pesado e colocado sobre missa virtual. Não se engane comigo, meu bebê. E sim, as pessoas mais cachaceiras não estão na igreja, estão no boteco ou na zona. Sim, as pessoas mais adúlteras não estão na igreja, elas estão no baile funk. Eu estou falando de nós aqui, vamos acertar com a gente. Por quê? Vamos lá, ué. Jesus, vendo a cena, fez uma pergunta. Escuta,
Vocês estão tudo bravo comigo porque hoje é sábado? Então vamos lá, me diga uma coisa. A lei, o sábado, permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Pergunta mais besta, né, gente? Resposta mais simples. E eles ficaram quietos. Porque entre saber e querer existe uma distância. Eles sabiam a resposta, mas eles não queriam a resposta e ficaram quietos. O silêncio de quem é frio, de quem é orgulhoso. Eu não quero. Eu não vou. Falei que eu não vou, não vou. Mas meu amor, eu não vou. É o demônio isso. E aí, bebê, vai para o padre aqui. Jesus então olhou para eles, cheio de ira e tristeza. Acha para mim na Bíblia, onde é que foi e para quem é que foi que Jesus olhou cheio de ira e tristeza? Você não vai achar mais. Padre, a gente precisa pensar sobre isso. É permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Na hora eles entenderam que fazer o bem era curar o homem. Mas talvez eles pensaram, fazer o mal? Não fui eu que sequei a mão dele, eu não fiz mal nenhum. E aqui Jesus nos ensina duas coisas. Primeira coisa que ele nos ensina, só tem um jeito de fazer o bem. Qual é o único jeito, meus irmãos, de fazer o bem? Fazendo o bem. Mas o mal, tem dois jeitos de você fazer o mal. Como é que você faz o mal nessa vida? De dois jeitos. Um deles, fazendo um mal. E o outro jeito de fazer o mal? Não fazendo nada. Não fazendo o bem que pode. Isso já é fazer o mal. Se diante de mim há um bem a ser feito, que eu posso, está ao meu alcance, e eu não faço, eu estou fazendo o mal. É o pecado da omissão. Pecado da omissão é tão grave quanto o mal. Fazer o bem, curar o homem. Fazer o mal, estragar a mão do homem. Não fazer nada pelo homem. Quando eu não faço nada pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu amigo, quando eu não faço nada porque eu não quero, eu já estou fazendo tão mal quanto se estivesse fazendo o próprio mal. E aí, queridos, a Bíblia diz que Jesus olhou para homens capazes de fazer o bem, mas não queriam. Orgulhosos? Não sei. Preguiçosos? Não sei. Com inveja de Jesus, porque eles estavam ali a vida inteira, não curaram nem gripe dos outros. Agora achei que se Jesus já curou a mão do homem, ele está achando o quê? Que ele é o quê? Não sei se foi inveja, foi ciúme, foi o que foi, não sei o que foi. Mas eles eram capazes do bem e não fizeram o bem. Jesus disse que, a palavra diz que Jesus olha pessoas assim, cheio de ira e de tristeza. Gente, Jesus viu a prostituta e não disse que ele ficou cheio de ira e de tristeza. Jesus viu Zaqueu, aquele bandido em cima da árvore, e não diz que ficou cheio de ira e de tristeza. Jesus viu Mateus, cobrador de impostos, picareta, que pegava 5% aqui, 10% lá, botava debaixo da gaveta. Não diz que ficou cheio de ira e de tristeza. Quando foi que Jesus ficou cheio? Jesus, cheio de ira e tristeza. Homens religiosos que podem o bem e não fazem, por ruindade de coração. Pega a sua mão direita aí comigo, vai fazendo assim comigo, ó. Todo mundo, vai fazendo assim comigo. Deus o livre de eu deixar Jesus irado e triste. Você está doido? Faz aí, não consegue? Faz assim, Deus o livre de eu deixar Jesus triste e irado. Você é doido. Mete o dedo na cara de alguém e fala assim, Deus te livre de você deixar Jesus irado e triste. Você é doido? Gente, não é negócio isso não, padre. O senhor imaginou a gente morrer, chegar diante de Jesus e Jesus está cheio de ira e tristeza? Por causa do pecado da omissão, eu posso, mas não quero. Por causa do pecado, da indiferença, diante da alegria do outro, eu boto gosto ruim
De novo, Deus me livre e guarde de fazer um negócio desse. Senão, você está doido. Que triste, gente. Mas, meus irmãos, Jesus fez um milagre. O homem ficou com a mão livre. Foi curado. O Evangelho termina dizendo que por causa desse milagrinho besta, porque esse aqui é o milagre mais besta que Jesus fez. Você pega lá na Bíblia que ele curou 10 leprosos à distância, que ele andou em cima da água, que ele deu de comer para 5.000 homens, que ele curou cego, surdo, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Nada disso complicou a vida de Jesus como esse milagre. Diz aqui, olha, quando Jesus sai, por causa desse milagre, da mão, a mão, diz lá a palavra, imediatamente tramaram, uma maneira de como matar Jesus. Que coisa! Foi o milagre mais besta. Acontece, meu irmão, que para quem é ruim, você nem precisa ser muito bom, não. Para quem é invejoso, para quem é ciumento, para quem é coração de pedra, você nem precisa ser muito bom. Uma coisinha boa que você faz, ó, a confusão que virou. Mas aqui está Jesus. Jesus sabia que se ele fizesse uma cura em dia de sábado, ele ia se complicar. Mas pecado é ser omisso. Jesus não foi omisso e pagou o preço de não ser omisso. Mas aí, queridos, vamos dar um passo aqui. Jesus, a misericórdia, encontrou você, encontrou a mim, se antecipou a nós. Essa voz interior que nos chama para ir mais perto do Senhor e diz assim: estende para mim tua mão, tua vida. E a gente fez isso. A mão abriu. A mão abriu. Deus nos tocou um dia, por graça, por misericórdia. Agora, o que a gente faz com essa mão que abre? Ela vai ficar vazia? Não pode ficar vazia. O que essa mão tem que fazer? Carregar, segurar as 5 pedrinhas de Davi. Diga comigo, 5 pedrinhas de Davi. Só quem está vivo é católico, abre a boca e diga: 5 pedrinhas de Davi. Primeira leitura. O rei Davi venceu Golias, o filisteu. Não com espada, não com escudo, porque ele disse na leitura, você ouviu? Para que todo o povo saiba que há Deus em Israel e que não é na força da espada que se vence. O mal não se vence com o mal. Quem luta com espada é Golias. Pecado não se vence com pecado. Você já reparou que toda vez na nossa vida que a gente quis pagar o mal com o mal, pecado com pecado, só piorou? Toda vez que você quis pagar chifre com chifre, deu certo? Melhorou? Consertou? Toda vez que a gente quis pagar ofensa com ofensa, deu certo? Melhorou? Consertou? Fala abaixo. Toda vez que você quis consertar macumba com macumba, deu certo? Alguém te convenceu que você, lascada e sofrida como é, alguém tem inveja de você, eu não sei quem. Mas você acreditou, porque, padre, a nossa necessidade de se sentir importante é muita, né? A pessoa está lascada, doente, pobre. O Fiat 147 acabou de apresentar o defeito número 148. Mas ela jura que alguém tem inveja dela. Tá bom, se te faz feliz. Aí te colocar na cabeça que o teu nome está dentro da boca de um sapo. O que você fez para resolver? Sapo nela. Toda vez que foi sapo com sapo, resolveu, bebê? Toda vez que foi mal com mal, resolveu? O que a primeira leitura disse? Não é com espada, é com a força de Deus. O mal não se vence com o jeito do mal. O mal se vence com as 5 pedrinhas de Davi. Mas aqui tem algo muito importante, eu preciso continuar. Eu não tenho que fazer janta, estou sem pressa. Quem está acordado? Fala eu para eu ver.
essa primeira leitura que é importante para a sua vida, presta atenção e não dorme. Ajeita a bunda, ajeita a cadeira, senta direito, faz assim quem tomou banho. Quem tomou banho pode erguer o braço, faz assim. Isso, continua comigo. Você não lê Bíblia, você não sabe nada, então você escuta. Primeira leitura fala do fato humano e não religioso, Padre, e não espiritual, que fez Davi virar rei de Israel. E eu vou te contar uma história porque você não lê Bíblia. Minha homilia podia ser mais curta, mas você não lê Bíblia. E eu não tenho que fazer janta, então vamos resolver. Davi, nessa cena aqui em que ele mata Golias, é nesse dia que ele resolve um problema concreto dos outros. Os filisteus querem invadir Israel. Já tem uns dias que eles estão no portão da cidade xingando todo mundo, e ninguém tem coragem de começar a guerra, porque tem medo de Golias, do gigante. O homem era um monstro. Quem é que resolve a situação? Davi, com as 5 pedrinhas. Mas quem é Davi? Olhando para mim. 12 anos atrás, desse dia, então vamos pensar em 2010, nós estamos em 2022, em janeiro de 2010, Samuel, o grande profeta, recebe uma mensagem de Deus e dizendo assim: vai à casa de Eliabe, e você vai ungir um dos filhos dele, rei para o meu povo. Pega um chifre, que era a garrafa da época, enche de óleo de azeite, e você vai ungí-lo rei. E o meu espírito vai se apoderar de quem você ungir. E chegou lá, apareceu o primeiro rapaz lá, filho do homem, grande, forte, bonito, ombro largo. O profeta Samuel falou: é esse, só pode ser cara de rei, tipão de rei. O Espírito Santo falou dentro dele: ei, Samuel, oa, calma, fê. O homem vê a aparência, você está se encantando com o bonitão aí, rapaz. Vira homem. Deus vê o coração, não é esse o rei. E foi filho por filho, né, pai? E falou: mas não é nenhum, você não tem outro mais um filho? Ele falou: mas tem. Tem o mais novo, que inclusive é o mais baixinho, o Davi, está trabalhando. E eu acho isso muito interessante. Só Davi estava trabalhando, os outros já estavam em casa. Essa molecada do PlayStation, né? E Free Fire, acabando com tudo, né? Então, não tem problema, nós vamos esperar ele vir. Nós não vamos sentar para comer sem eu ver quem ele é. E quando ele vê Davi, Deus fala: é esse baixinho aí. E Davi é ungido rei. Toma um banho de óleo, ficou untado. Parece uma assadeira. Untado. E aí diz a palavra que o Espírito de Deus se apoderou de Davi a partir daquele dia. Ele virou rei. Ele ganhou a coroa. Já faziam 12 anos que Davi tinha sido ungido. E Davi ainda não era rei. Davi continuava sendo o filho mais novo, obediente ao pai. E nesse dia ele só está lá porque o pai diz assim: Davi, teus irmãos estão na guerra lá, no trevo da cidade lá, vai levar queijo para eles. E Davi foi levar a marmita do almoço. Quando Davi chega lá, meus irmãos, Davi se depara com Golias. Presta atenção no padre. Ele era ungido, sim ou não? Sim, como você e eu fomos ungidos com óleo no batismo e na crisma. Só que o que precisa acontecer, meus amados? Olha aqui para o padre, por favor. Você que gosta de rezar igual eu gosto de rezar. Deus vê o coração, sim ou não? E o ser humano? Não. Deus vê o coração e o ser humano? Resultado. É por isso que tem gente, tem jovens na igreja que foram ungidos e vão morrer sem nada, porque você não tem um resultado para eu acreditar que você vale alguma coisa. Você não resolve um problema de ninguém, tudo você tem medo. Vai morrer besuntado de óleo.
sem viver coisas boas na vida, porque Deus vê o coração, sim ou não? Sim, e o ser humano? Não, e não tem nada de errado. Eu não tenho como ver seu coração, querido. Eu tenho como ver resultado. Eu tenho como ver postura. Eu tenho como ver escolha. Eu não sou Deus, e ninguém é obrigado a ser. Então Davi, presta atenção, queridos, ele está diante de Golias, e aí Davi lembrou, claro que ele lembrou, eu fui ungido, o Espírito Santo está comigo, teve óleo na minha testa. E aí Davi entendeu que o Golias era a grande oportunidade da vida dele, porque ele é ungido, ele é forte, ele pode vencer. Mas se é nós, o que a gente faz, padre? A gente lembra que a gente é ungido, e diante do Golias, do desafio da vida, do inédito, daquilo que eu nunca fiz, daquilo que me causa medo, o que a gente faz? O que adianta rezar tanto que eu rezo? Meu irmão, a fé não foi dada para você, para mim, porque agora eu tenho fé, então na minha vida não tem Golias. Mas da onde você tirou isso? Porque agora eu tenho fé, eu não tenho desafio, porque agora eu tenho fé. O dólar está 5,70 para todo mundo, menos para mim, porque eu tenho fé. Não, porque agora eu tenho fé. Todo mundo usa máscara, eu não preciso, porque eu tenho fé. Não, porque eu tenho muita fé. Então o preço do quilo, da tonelada de aço, de ferro para fazer uma igreja dessa, custa caro para os outros. Para o Padre Mário está baratinho, que você precisa de ver. Meu irmão, Davi não sentou para chorar, nem para se sentir injustiçado. Ele olhou para aquele Golias e falou: eu fui ungido, chegou a minha hora, chegou a minha vez. E aí o que ele fala? O pessoal tenta desanimar ele. Davi, você é só um menino, rapaz. Olha o tamanho, ele vai matar você, Davi. Mata não. Eu já matei um leão e um urso. E Davi pensou: rapaz, agora eu entendi porque que um dia Deus, padre, quase deixou o leão me comer. Entendi porque que um dia Deus quase deixou o urso quase me comer. Entendi. Para eu estar pronto para o Golias. Meu irmão, a nossa história nos preparou para o hoje. Morre não, filho, suicida não, nem muda de igreja. Tudo que você sofreu e diante do que você está, te preparou para o agora. Olha a sabedoria de Davi. Eu fui ungido e vivi umas coisas para quê? Para essa hora. Essa hora não é injustiça, não é olho gordo, não é macumba, não é... Não adianta você sentar e falar: porque também a minha mãe sempre gostou mais da minha irmã porque ela tem cabelo liso. Porque também a minha avó sempre preferiu meus primos porque eles são loiros do olho azul, porque... Jesus de Nazaré, tudo que você viveu até hoje, mais o óleo que passar na tua testa. Chegou a tua hora, chegou a tua vez. Chora não, mata ele. A fé não nos foi dada para a gente não precisar usá-la, ela foi dada para ser usada. E aí, a gente nem pediu, e um dia Jesus entrou na nossa história, curou a nossa secura, abriu a nossa mão. Para quê? Davi então olha para o Golias e fala: Golias, eu nem sei lutar com as tuas armas. Esse teu sapo de boca amarrada eu vou vencer ele, mas não é com outro sapo não, hein? Essa tua maledicência, essa tua inveja, esse teu jeito arrogante, não é assim que eu vou vencer. Quer ver como é que eu vou vencer, Golias? E aí Davi vai num rio, pega 5 pedras, bem polidas, 5 pedras, e carrega 5 pedras, e mata o gigante. Com quantas pedras? 5? Uma. Agora vamos entender o princípio espiritual das 5 pedrinhas de Davi. O que são essas 5 pedras para um cristão? Porque uma vez que Jesus abre a sua mão e a minha mão, por graça e misericórdia, vez em quando na nossa vida aparece um Golias, uma situação que é derrotada como? Com as 5 pedrinhas. Você tem que pegar as 5 pedras, e você nunca sabe qual das 5 é que você vai precisar e qual das 5 é que vai derrubar.
Então é bom andar com as 5. Pelo sim, pelo não, não leva uma só não, leva 5. O que são essas 5 pedrinhas? Como prefiguração de uma espiritualidade para nós. Primeira pedrinha de Davi, das 5. Uma delas é a Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão, faça sol ou faça praia, e não só de domingo se te for possível. A comunhão, a Eucaristia, o corpo do Senhor, a missa, a adoração ao Santíssimo. Outra pedrinha das 5, a Eucaristia, a confissão, minha gente. Você vai para a guerra todo cheio de ferida e peso? Sacramento da confissão, exercitar a humildade. E não é confissão uma vez no ano com o padre surdo, não. É várias vezes. E não é cada vez numa paróquia com outro padre, não, porque ela é válida, mas ela não exercita a principal virtude que a confissão nos sugere, a humildade. Então você fica rodando em padre, aquele pecado é perdoado, sim ou não? Sim. Mas você não exercita a virtude principal que Deus quer te dar, humildade. Fica pagando de santo sem ser. Eucaristia, confissão, é uma arma espiritual. Outra pedra de Davi, Eucaristia. Gente, isso aqui não faz ninguém virar santo não, hein? Isso aqui faz a gente virar... Isso aqui é o basicão. A Eucaristia, a confissão. O jejum é uma arma espiritual, é uma pedra espiritual. Jejuar. Não é só sexta-feira santa não, meu anjo. Gente, vem cá. A igreja é mãe e mestra. Não é isso, padre, que a teologia diz? Que a nossa igreja é mãe e mestra. Todos nós somos filhos da mãe igreja. A mamãe igreja, para que todos os seus filhos, até os mais débeis, os mais fracos, os mais mundanos, consigam oferecer a Deus. O ato de louvor do jejum colocou uma regra ridícula, que a gente tem que fazer jejum quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Se você fizer isso, você agradou a mamãe. Ô gente, olhando a vida tal como ela é, olhando a gente como a gente é, o que resolve, o que cura, o que converte, que diabo expulsa o jejum de quarta-feira de cinza e sexta-feira santa? Nenhum. Agora o que eu preciso que você entenda. A mãe igreja coloca uma regra bem fraquinha para todo mundo conseguir cumprir. Mas eu preciso olhar para mim e dizer assim, bom, esse meu irmão aqui só consegue quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Se pedir mais que isso, ele não consegue. Então tá bom para mim? Eu não me meço pelo meu irmão, eu me meço em relação à minha mãe, ao meu pai. E eu posso fazer mais pelo meu pai, pela minha mãe. Exemplo, dia das mães, dia dos pais. Pai, o que você quer ganhar? Mãe, o que você quer ganhar? Aí tá todos os filhos lá. A mãe, com aquele coração de mãe. Toda família tem um irmão rico e um irmão pobre. Ela pensa no rico e fala, eu queria uma viagem para Porto de Galinhas, num resort, uma semana. Ela não pode falar isso, porque ela tem um filho pobre. O que mãe fala nessas horas? Nada não. Ai mãe, o que a senhora quer ganhar? Qualquer coisinha. Aí um filho desempregado, pobre, mal casado, máximo que ele consegue, um botão de rosa e um sabonete Dove. Para a mãe já valeu, né? Valeu ou não valeu? Para a mãe já valeu. Aí o irmão rico olha e fala, bom, vou dar um sabonetinho também. Não, querido, você pode mais. Faça mais. Irmãos, o preceito do jejum é para o irmão mais fraco, mas se você é mais forte, faça mais. Jejum de Daniel, jejum de Esther, quaresma de São Miguel. Bora, filho! Você pode mais. E você quer ver como é que você pode mais? E precisa. Faz assim com as suas duas mãos. Faz assim. Relaxa o corpo. Relaxa. Faz assim. Alé, eu posso jejuar mais.
pega aqui, pega. Não, pega, mas aí eu preciso. Pega no torcinho do lado, fala, tu pode jejuar, mano. Pode, precisa, toma posse da cura, filho. Irmãos, ei, Jesus não falou que tem demônio e mal que só sai com oração e jejum. Eucaristia, confissão, jejum. Mais uma pedrinha, vamos para a quarta. O terço. Que aliás, o terço é o quê? Um monte de pedrinha. A oração da Ave Maria, aquela que esmaga a serpente. O Santo Terço é uma arma espiritual. Eucaristia, confissão, jejum, terço. E a quinta? A palavra de Deus, todo dia. Escutada, compreendida e rezada todo dia. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus protege a nossa mente das maluquices do mundo. A palavra de Deus. Golias tinha uma espada. Efésios capítulo 6, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, queridos, como é que Davi venceu Golias? Porque um dia Deus fez por Davi sem Davi pedir. Ele não pediu para ser rei. Ele não pediu para ser ungido. O homem da mão seca não pediu para ser curado. Muitos de nós não pedimos nada. E ele se antecipa, abre a nossa mão para carregar 5 pedras. Eucaristia, jejum, confissão, terço e palavra. Precisou de quantas para derrubar o Golias? Das 5? Uma. Qual das 5? Não sei. E aqui tem uma coisa, meu irmão. Uma derruba Golias, mas na tua mão tem que ter 5. Entendeu? Qual que é o problema, padre? Tem gente que está apostando tudo em uma só, diante do Golias. Aí a pessoa fala assim, sei lá, um filho, uma dívida, uma doença, uma depressão, uma pessoa no emprego que resolveu atazanar a tua vida, sei lá. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou na missa todo domingo. Ah, que bom. Mas são 5 pedras, você só está com uma. Aí o outro fala assim, não vem na missa, não confessa. Quantas vezes eu escuto, não padre, o senhor vê que eu quase não venho na missa, faz 20 anos, mas assim, o meu terço antes de dormir é sagrado. Que bom, mas é uma pedra só, é 5 pedras. Você precisa ter 5 na mão, você não sabe qual dela vai derrubar. Às vezes o que derrubou um gigante na sua vida foi o terço. O próximo vai ser a adoração ao Santíssimo. O próximo vai ser um versículo bíblico. O próximo vai ser 20 dias de jejum, 40. Você não sabe? Então, queridos, Ele abriu as nossas mãos por misericórdia. Ele nos ungiu. Glória a Deus. Mas agora a gente precisa ter um resultado na vida. A gente precisa fazer algo. A gente precisa vencer alguma coisa. Você precisa mudar essa cara. Você precisa virar a página. Você precisa mudar essa cantilena. Você precisa ter uma vitória. E aí, quando ele mata o Golias, o que o povo faz? Ah, bom. Agora a gente acredita que você é ungido mesmo. Dá a coroa de rei para ele e ele virou rei. Ele virou rei por 2 coisas. Porque foi ungido por Deus. Mas porque ele teve uma vitória muito humana, venceu um gigante. Meus irmãos, todos nós fomos ungidos, mas se a gente não tiver e não usar 5 pedras, a ponto delas ficarem polidas, vai polir nas pedras, porque a nossa vida espiritual ela é difícil. Deixar a pedra da leitura bíblica diária polidinha é difícil, leva tempo. Deixar a pedra do terço diário polidinho é difícil, leva tempo. Acostumar a fazer jejum quando Deus pede é difícil, leva tempo. Se acostumar e vivenciar bem o sacramento da confissão é difícil, leva tempo. Você tem que ir batendo e deixar polidinho. Se acostumar com a Santa Missa, vir sempre à igreja, tem que polir a pedra. Ei, o que nessa vida não leva tempo?
Hein? Porque a gente é muito assim. A gente acha que as coisas é da noite para o dia. Nossa, fulano, você está fazendo academia, você está forte. Já faz 2 anos que eu estou fazendo crossfit. Você fala, 2 anos. Aí fica aqui, chega a andar separado, assim, parece estar assado, né? O que na vida começa hoje e está pronto amanhã? Nada. Nada. Nada você começa hoje e está bom amanhã. Nada. Tudo é esforço e repetição. Pedra polida, descascada, atritada, até que pole, até que fica polido. E aí, meus irmãos, com essas 5 pedras, e quem vive bem essas 5 pedras, quando está diante do Davi, diante do Golias, ao invés de chorar, lamentar, e perguntar onde é que está Deus, agradece a Deus. Deus está me dando a ocasião do óleo do meu batismo, da minha crisma e da mão que Ele abriu quando eu nem pedi, virar realidade. E aí Davi virou rei, porque Deus há 12 anos atrás viu o coração dele, e Deus apostou nele, falou: Davi, quando você for rei, você vai ser o melhor rei que esse povo podia ter. Só que o povo não vê coração, o povo precisa ver um homem que resolve um problema, um homem que derruba algo maior que ele. E quando viu, falou: é você. E aí juntou o que Deus viu com o que o povo viu, coroa na cabeça. E assim é a vida, queridos. Deus já nos viu, Deus já acredita em você, Deus sempre acreditou em nós, em cada um de nós, sempre. Só que se a gente não usar essas 5 pedras e continuar nessa fé preguiçosa, supersticiosa, vagabunda, de se der na telha, eu vou numa missa de dia de semana porque ela é meio milagrosa e milagreira, nós nunca vamos para frente na vida. E aí eu não sei você, padre, mas na minha paróquia ainda tem bastante aquele povo que depois de não sei quanto tempo de ter sido ungido, batizado, caiu no chão, virou do avesso, marca horário com o padre para dizer que tem uma mágoa, que não entende, por que eu não dou uma oportunidade, por que eu não trago para perto? Porque eu não vejo resultado. Porque de novo é o mesmo pecado, é a mesma lágrima, é a mesma ferida, você não cura nunca. Eu não duvido que você foi ungida naquele sítio do acampamento, eu não duvido que um dia, num retiro da ECC, aquelas irmãs de coque, sabe aquela senhorinha da ECC de coque, conjuntinho de viscóis, chinelo de dedo? O senhor tem? Aqui tem. Eu não duvido que ela colocou a mão na sua cabeça e falou: alabaré, assim diz o Senhor. Eu não duvido, porque ela colocou um dia a mão na minha cabeça também. Ô padre, quando eu estava fugindo de Jesus, que eu não queria ir para o seminário, que eu estava na RC... Olha, eu ia para o grupo de oração. Quando vinha aquelas irmãs, aquela senhorinha, de conjuntinho de viscóis, cabelinho de coque, e aquela Bíblia da Ave Maria, que tem mais marca-página que página, né? Que elas vêm caindo. Que vinha para falar: ai, chega, eu não aguento mais. Meu irmão, eu acredito em profecia, eu acredito. Eu também já ganhei rosa de Santa Teresinha, de tudo que é cor, num dia só. Vermelha, branca e amarela. Já ganhei. Eu já abri a Bíblia, meti o dedo num versículo, fui para a capela, a tia de coque abriu o mesmo versículo que eu. Eu não duvido nada dessas coisas, porque eu vivi essas coisas. Só que a gente vive essas coisas para entender o seguinte: a vida agora vai dar ocasião para essas coisas. Tudo que eu já rezei, tudo que eu já sofri, tudo que eu já venci, tudo que eu já perdi, tudo que eu já acertei, tudo que eu já pequei, tudo me fazem pronto para hoje. O meu hoje não está errado. O meu hoje é a oportunidade de Deus para mim. Tudo que eu já vivi. É por isso que eu olho para esse monte de ferro e vejo pronto. Porque custa caro, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não gosto de pedreiro. Engrossa a voz, vira homem. E faz o óleo virar verdade.
com as 5 pedras. Se você viver as 5 pedras, você vai entender o que é esse gigante. E aí a gente vê o quanto o gigante, no fundo, no fim e depois, nos abençoa. Será que não foi assim, irmãos, na vida de São José? José, filho de Davi, não temas receber Maria, filho. Você está pronto, cara. Você dá conta. Se não é o Zé, é quem? É você contigo mesmo. Será que São José não viveu isso na vida dele também? Porque tanto que eu rezei, tão bom que eu sou, tão santo que eu sou, para casar com uma maluca que diz que vê anjo. Você imaginou São José? São José entendeu a grande oportunidade da vida dele, o grande desafio da vida dele, né? E porque ele entendeu, ele é glorioso, ele é santo, ele faz bem para os outros, e você nasceu para isso também. Eu também nasci para isso, irmãos. Você nasceu. Chacoalha alguém do seu lado e fala: você nasceu para isso. Muda essa cara de morte, para de reclamar do Golias. Pergunta para essa pessoa: cadê as 5 pedras? Fala: cadê as 5 pedras? Fala: só estou andando com 2. Fala: eu estou andando com 2. A missa do domingo e o jejum da sexta-feira santa. Vai dar errado, hein? Vai dar certo não. Vamos ficar em pé, queridos. Põe a mão no seu coração, momento das nossas preces. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos pela tua misericórdia, que se antecipou, Senhor, que nos convidou, talvez quando a gente não tinha coragem nem dignidade de pedir nada, o Senhor veio e diz: levanta e vem perto de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu as minhas mãos, a minha secura, a minha atrofia. Obrigado, Senhor, por ter hoje um toque em mim para fazer o bem, receber o bem. E nós queremos pedir, Senhor, pela intercessão de São José, glorioso São José, ensina-nos a vencer Golias. Glorioso São José, que a nossa fé, que a nossa unção, que o óleo do batismo e da crisma não seja em vão. São José, por misericórdia, tantos de nós estamos atrasados e até hoje chorando porque um dia fomos ungidos, mas até agora nada. São José, quantas oportunidades perdidas na vida, e quantas vezes diante das oportunidades de Deus para eu crescer na fé, eu choro, lamento, reclamo, recuo. Glorioso São José, não nos deixeis mais recuar, nem voltar atrás. Nós vamos cantar essa oração de São José, ao glorioso São José, pedindo, com a intercessão de São José, que o nosso Golias caia por terra. Vai apresentando o Golias da sua vida, do teu hoje, mas vai pedindo a libertação desse Golias chamado lamentação, murmuração, vitimismo, depressão, pânico, desânimo, inveja e ciúme, falta de senso com a vida. Vai pedindo agora, vai pedindo esses dons, querido, querida, a fé, a confiança que Davi teve. Eu já matei urso e leão, eu estou pronto para o hoje. Tudo que eu vivi, Senhor, quantos de nós não estamos aprendendo nada com o que vivemos, a não ser reclamar e culpar as pessoas? Senhor, ensina-nos a ser como Davi, a aprender com cada leão e cada urso. Eu estou pronto para essa hora. Glorioso São José, valei-me, porque eu estou pronto para essa hora com a tua intercessão. E vai apresentando Golias da enfermidade, da doença, das lutas com a família, da vida financeira, dos pecados, das escravidões, das tristezas. Vai apresentando o teu Golias. O Golias está aí para ser derrubado,
para a vida ser mais plena depois dele. Vai profetizando, São José. Eu quero profetizar depois desse Golias, uma vida mais plena para mim, mais alegre, mais frutífera para mim, para minha casa. Eu quero profetizar, Senhor, junto com São José, na vida daqueles pelos quais eu rezo, depois desse Golias da bebida, depois desse Golias da droga, depois desse Golias do pânico, depois do Golias da Covid, tempos melhores de reinado, de paz, de prosperidade para todos nós. São José, que chegue para nós 2022 seja um ano de resultados, de vitórias, de libertações, de superações. Que esse ano, Senhor, seja um ano onde nós enfrentemos o nosso Golias. Glorioso São José, ensinai-nos a polir essas 5 pedras. E nós escrevemos o nosso papelzinho, o nosso Golias. Escrevemos naquele papelzinho aquilo que faz a nossa mão ser seca. Irmãos, aquele homem, ele era perfeito. Ele só tinha um porém na vida. Quantas vezes é assim? Padre, ele é um homem tão bom, pena que bebe. Padre, ele é uma menina tão boa, pena que tem depressão. Ele é um rapaz tão bom, pena que joga, usa droga. Padre, eu faço tudo certo, eu só não consigo me libertar dessa mágoa, desse ódio, desse vício. A mão seca, o corpo todo perfeito, a mão estragada. São José, olhai pela única coisa que hoje talvez nos falta mudar, melhorar, renunciar, acolher. E nós vamos acolher no meio de nós os nossos pedidos. Estenda a sua mão, vamos cantar. Você vai cantar por você, por cada pessoa que está representada, significada dentro desse cestinho de oração. Cantemos a São José. Ó meu glorioso São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Mais uma vez, ó meu glorioso São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. o anjo do Senhor. Canta por você, canta pela igreja, canta com quem está em casa. Você em casa canta conosco, uns pelos outros. Peçamos, valei-me, valei-me, São José, tornai possível as coisas impossíveis. Valei-me, valei-me, São José, tornai possível as coisas impossíveis. valei-me, Valei-me, São José. Valei-me, São José. E nós vamos entregar aos pés de São José nossas orações, nossas súplicas. Estende a sua mão para cá. São José, nós te apresentamos aqui Golias, tantos, mão seca, tantas. Tornai possíveis as coisas impossíveis, São José. Olhai a fé do vosso povo, olhai a esperança do vosso povo que clama e suplica por saúde, pelo emprego, pelo fim das dívidas, pelos casamentos, pelo matrimônio, pelos filhos.
Olhai, São José, por aqueles que querem viver mais perto de Jesus. Olhai, São José, por aqueles que há 12 anos, como Davi, estão esperando. Olhai, São José, as esperas. Olhai, São José, aflições e tribulações. Olhai, São José, essa cidade, essa igreja que vos tem por padroeiro, essa obra. Valei-nos, São José, e tornai possíveis as coisas impossíveis. São José, que nos seja possível perseverar, como o homem da sinagoga, estar onde teu filho Jesus está sempre e toda vez. São José, que nos seja possível, como o homem da sinagoga, reagir. Que nos seja possível, como homem da sinagoga, vencer a timidez, o medo, confessar nossas misérias. São José, que o nosso coração não seja duro, nem encha Jesus de ira e de tristeza. São José, que nos seja possível ter a fé e a inteligência de Davi. O leão e o urso me prepararam para hoje. O óleo da unção me preparou para hoje. E por todas as nossas intenções, São José, por tudo aquilo que é maior do que nós, mas não é maior que o poder da oração, nós queremos invocar os teus méritos, tua intercessão. Quem puder ajoelhar, ajoelha. Se você não consegue, não tem problema, fique em pé. Nós vamos rezar a ladainha de São José. Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á. A ladainha é esse bater, é esse insistir, é esse apresentar os méritos que a gente nem tem, os méritos de São José, para que sejam possíveis os nossos impossíveis. Com fé, irmãos, rezemos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, ilustre filho de Davi, rogai por nós. São José, luz dos patriarcas, rogai por nós. São José, esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. São José, casto guarda da Virgem Maria, rogai por nós. São José, sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. São José, zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São José, justíssimo, rogai por nós. São José, castíssimo, rogai por nós. São José, prudentíssimo, rogai por nós. São José, fortíssimo, rogai por nós. São José, obedientíssimo, rogai por nós. São José, fidelíssimo, rogai por nós. São José, espelho de paciência, rogai por nós. São José, amante da pobreza, rogai por nós. São José, modelo dos trabalhadores, rogai por nós. São José, honra da vida de família, rogai por nós. São José, guarda das virgens, rogai por nós. São José, sustentáculo das famílias, rogai por nós. São José, alívio dos miseráveis, rogai por nós. São José, esperança dos doentes, rogai por nós. São José, patrono dos moribundos, rogai por nós. São José, terror dos demônios, rogai por nós. São José, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Ele o constituiu Senhor de sua casa e fez dele príncipe de todos os seus bens. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José,
por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos ficando em pé e cantemos última vez. Valei-me, São José, valei-me. Com fé, queridos. São José, tornai possível As coisas, todos os nossos impossíveis, todo Golias, toda mão seca, tudo que nos oprime, nos pesa, tudo que é maior do que nós. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, valei-me, São José. Nós queremos também, São José, orar pelo Padre Maicon, que vai assumir uma paróquia agora, né, Padre? O senhor foi transferido, vai assumir uma paróquia nova, um desafio novo na vida dele. O Padre Maicon tem 3 anos de padre. Estenda sua mão para o Padre. Glorioso São José, olhai esse vosso servo de Deus, esse vosso servo, esse servo do Altíssimo. Olhai esse filho, e pela tua intercessão, São José, que nessa nova comunidade onde ele foi enviado pelo seu bispo, que ele seja um instrumento teu, da tua bênção, da bênção do céu, na força do Espírito. Glorioso São José, que aquilo que parecer impossível, tudo vá sendo possível pela força da fé. Que todos os Golias, todos os desafios sejam derrubados. Que esse filho, São José, seja honrado na sua fé. Que o óleo que ele recebeu no batismo, na crisma e na ordenação sacerdotal dele, que esse óleo e essa unção diante de cada Golias traga a esse filho autoridade, força, esperança. São José, que todo leão e todo urso que o Padre Maicon já matou na vida, faça ele saber que ele está pronto para essa hora. São José, que ele tenha confiança em Jesus, que vê até o que a gente não pede, do Jesus que nos percebe, do Jesus que nos olha, do Jesus que chama: vem para perto de mim, filho, e estende para mim o que está seco. Me dá o que está seco, me dá o que o ser humano não pode, me dá o que você nem consegue. São José, pela tua intercessão, nas mãos de Jesus, que nessa nova paróquia da vida do Padre Maicon, tudo que estiver seco seja transformado, tudo que estiver doente seja curado, tudo que estiver oprimido seja exorcizado, tudo que estiver em trevas seja iluminado, e que ele seja repleto desse Espírito, dessa unção e dessa força. Vamos cantar, queridos, pelo Padre Maicon, por essa paróquia para onde ele vai, por essa comunidade que ele vai chegar. A presença de São José, que é padroeiro universal da igreja, em todos os lugares. Por ele, por essa paróquia lá em São Paulo, lá na periferia de São Paulo. Cantemos: valei-me, São José, com força, com fé e caridade, pelo reino de Deus que precisa ser colocado lá também. Valei-me, valei-me, São José, tornai possíveis coisas impossíveis. Lá em São Paulo, nos lugares, na igreja do mundo, sobre todos aqueles que te invocam, São José. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Queremos te louvar, São José, te bendizer pela vida do Padre Maicon, por essa nova missão que ele recebeu, para que se cumpra aquilo que Davi disse, para que o povo saiba que há um Deus no meio de nós, que não é pela espada que se vence,
mas pela fé, pelas pedras de Davi. Acolhei, São José, todas as nossas orações, levai-as a Jesus. Acolhei, Senhor, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.